Dá uma olhada ali, gente, para a gente ver o último. E como eu falei, a gente vai ter uma noção melhor disso, na verdade, quando a gente for falar de circunferência, porque vão ter algumas coisas referentes à circunferência aqui que vão ser importantes, tá? Aqui a gente divide em 3 casos também: triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo. Mas a posição você só vai entender melhor quando você souber algumas coisas a mais a respeito de circunferência. Mas vamos tentar entender qual que é a lógica. A mediatriz, ela é diferente de tudo que a gente estudou até agora. Lembra aí para mim. A mediana, ela saía do vértice e até o ponto médio do lado oposto. A bissetriz, ela sai do vértice e divide o ângulo ao meio. A altura, ela sai do vértice e forma 90 graus, ou com a base ou com o prolongamento da base. Agora, a mediatriz, ela já tem uma primeira diferença. Todos os outros eram segmentos. Bissetriz é um segmento, a altura é um segmento, a mediana é um segmento. A primeira diferença é que a mediatriz, ela é uma reta. Só que não é uma reta qualquer. Ela é uma reta que passa pelo ponto médio do segmento. Então, imagina, vamos pensar que esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. A mediatriz vai passar por aquele ponto M. Só que tem um detalhe, existe uma infinidade de retas que passam por esse ponto M. Só que a mediatriz, ela é diferente. Por quê? Porque ela passa pelo ponto M formando um ângulo de 90 graus. Então, a reta que passa pelo ponto médio formando um ângulo de 90 graus, a gente chama de mediatriz. Então, essa reta que eu estou traçando aqui vai ser a mediatriz. Repara um detalhe, ela não tem obrigação de sair do vértice. Aí muita gente confunde, fala assim, Tágio, mas beleza, qual que é a diferença então da mediatriz para a mediana? Olha qual que é a diferença da mediatriz para a mediana. A mediana, ela tem que sair do vértice e ir até o ponto médio. Lembra aí, a mediana tem que formar 90 graus com a base? Não. Quem forma 90 graus com a base é a altura. Então, isso aqui não sai do vértice. A diferença é, a mediatriz, ela tem que passar pelo ponto médio, mas ela tem que passar formando um ângulo de 90 graus. E aí a ideia é que é a mesma. Como são três lados no triângulo, a gente vai ter aqui 3 mediatrizes, uma para cada lado. E, obviamente, que elas vão se encontrar num ponto. E esse ponto de encontro também vai receber um nome. Vou tentar traçar as 3 aqui. Ó, encostou aqui. Ali já é o nosso ponto de encontro. Mas eu vou traçar a outra também para a gente poder enxergar. Dá uma olhada. Tracei aqui as 3 mediatrizes do meu triângulo. 90 graus aqui. Esse pedaço do mesmo tamanho que esse. E esse pedaço do mesmo tamanho que esse. Repara, ó, as 3 se encontraram num ponto. Aquele ponto ali também recebe um nome importante. Vou chamar ele aqui pela letra D, porque eu já usei C aqui. Mas aquele ponto D, a gente chama de circuncentro. Circuncentro. Parecido com o nome que a gente viu hoje. Hoje a gente falou do incentro. Lembra aí, o incentro era o centro da circunferência inscrita. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Aí você deve estar pensando, nossa, que confusão, né? Pois é, mas eu vou tentar te mostrar. É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Agora lembra, gente, tem 2 maneiras de a gente falar. A gente pode chamar de falar que uma figura está inscrita ou circunscrita. Qual que é a diferença? Quem está inscrita é quem está por dentro. Quem está circunscrita é quem está por fora. Então, o que seria a circunferência circunscrita? É uma circunferência com centro aqui e que pega esses 3 vértices. Aquele centro que está ali, ele é esse ponto D aqui, ele é o centro dessa circunferência. O que acontece?
Esse ponto, ele não é equidistante dos lados, ó. A gente não pode confiar muito em desenho, mas dá uma olhada. Essa distância não é do mesmo tamanho que essa e nem do mesmo tamanho daquela ali. Por que que não? Porque não é o circuncentro que é equidistante dos lados. Quem que é equidistante dos lados? Quem é equidistante dos lados é o incentro. Agora, em compensação, vai ter uma outra coisa aqui que vai ser equidistante, que vão ser os vértices do triângulo. Eu não vou desenhar aqui para não ficar muito tumultuado. Eu quero só que você pense. Se eu traçar a distância desse ponto até esse, isso aqui vai ser o raio da circunferência. A distância desse ponto até esse vai ser raio da circunferência. E a distância desse ponto até esse vai ser raio também. Eu vou colocar aqui, mas quem estiver desenhando não coloca não para não tumultuar demais. Mas tenta imaginar, ó, esses 3 segmentos que eu estou traçando aqui, eles não têm nada a ver com a mediatriz. Eles são o raio da circunferência. Como esses 3 pontos são pontos da circunferência, significa que eles são pontos equidistantes do centro. Aqui é raio e aqui é raio. Então, o circuncentro é equidistante dos vértices do triângulo. Como é que isso pode aparecer numa questão, gente? Eles podem te fazer uma pergunta teórica, tipo aquela que eu falei mais cedo. Imagina aquele mesmo contexto. A gente tem uma região plana do país e nessa região tem 3 vilarejos. E aí, os moradores desse vilarejo pediram a construção, sei lá, de um mercado. Só que esse mercado, eles queriam que ele fosse construído num ponto equidistante dos vilarejos. Eu não quero que seja equidistante das estradas. Se eu quisesse que fosse equidistante das estradas, eu teria que pensar no incentro, que é equidistante dos lados. Aqui eu quero que seja equidistante dos vértices. Para ser equidistante dos vértices, onde que esse mercado tem que ser construído? Tem que ser construído no circuncentro. Como é que a gente faz para pensar nesse circuncentro? Você tem que traçar as mediatrizes. Tem necessidade de traçar as 3 mediatrizes? Não. Se você traçar 2, você já determina onde é que vai estar esse circuncentro. E aí, dependendo do triângulo, ele pode ficar dentro do triângulo ou fora dele, ou até mesmo em cima de um dos lados.